Ei, gente, boa noite. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Anne. Sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje fazendo mais um encontro do Setembro Amarelo. Hoje o Dag e a Anne vão falar um pouco sobre suicídio. A Anne trabalha com grupos de prevenção, então o suicídio, então a pessoa que tem uma bagagem fenomenal para trazer para a gente o conteúdo sobre isso, para a gente tirar dúvidas também. Hoje a gente teve uma live, falamos quando procurar ajuda, e na sexta-feira a gente vai ter a abertura do primeiro grupo de prevenção ao suicídio aqui da Sanga, que vai ser com a Thalita, às 10 horas da manhã. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem para a gente, ou deixa aqui, né, quem for entrando depois também, a gente pode ir falando. E na próxima semana a gente vai ter também uma live sobre depressão e luto. Então também, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, falar um pouquinho sobre depressão e luto, vai ser muito legal. Então sejam bem-vindos à primeira campanha do Setembro Amarelo aqui da Sanga. E estamos juntos. A ideia é a gente brincar um pouco meio que de entrevista, né? Então a Ani vai ter a nossa fala principal e eu vou estar aqui dialogando e provocando, e o pessoal que entrar e quiser fazer pergunta, fica à vontade, né? Eu vou pedir para a Anne se apresentar, né? Ela é médica com formação terapêutica em psicodrama, MDR, brainstorming, biodança, toda uma caminhada. Tá mudo. Mas não é IM, agora foi, né? Mas antes disso tudo, ela é minha mãe, então eu vou chamar ela de mãe de vez em quando no meio da live. Então, te pedir para falar um pouco, né, de como você chega nessa história do suicídio, né? Como que esse tema bate à tua porta e por que você se mobiliza, então, para ter ele como um foco de trabalho hoje em dia, né? Então, começaram a aparecer no consultório, né, vários casos de depressão, porque o consultório é muito assim, né? Quando começa a aparecer um determinado tipo de paciente, vai aparecendo vários daquele mesmo problema, né? E aí foram aparecendo vários casos de depressão, aquilo me fez estudar, procurar. E aí uma amiga minha, o filho se suicidou e mexeu muito comigo, porque ela ficou muito mal, ela sempre tentando ajudá-lo, ele era um usuário de droga, e ele ficou internado e saía de internação e voltava na droga, até que um dia ele não deu mais conta desse vai e vem de tentar recuperar e não conseguir. E aí ele se suicidou. E isso mexeu demais comigo. E nós fazíamos parte de uma casa espírita. E aí, através dessa casa espírita, nós começamos a fazer um movimento, reuniões e tudo, para poder fazer um atendimento para as pessoas com ideação suicida. Mas aí também começou a ser desenvolvido o atendimento aos sobreviventes, né? São os parentes, né? Pais, filhos, amigos, né? Que são os sobreviventes de um suicídio, porque esse luto é muito difícil. O luto já é um tema polêmico, né, na nossa sociedade, e o luto por suicídio ainda mais, né? Carrega um estigma muito grande. E, de certa forma, o grupo começa com essa história, né, de uma sobrevivente que começa a mobilizar um grupo de pessoas no sentido de ajudar novas pessoas. E aí o grupo foi se desenvolvendo, aí nós formamos dois atendimentos, né? O grupo de ideação suicida e o grupo dos sobreviventes.
dentro da casa espírita. Mas, com o desenvolvimento, o número foi crescendo, né? Mas nós sentimos que, por ser, apesar que a propaganda ele é arreligioso e gratuito, totalmente gratuito, não importa o tipo de pessoa, mesmo que a pessoa tenha posses, ela não vai pagar nada para participar desse grupo. E o grupo chama GVD, que é o Grupo de Valorização da Vida, que é um grupo de apoio mútuo. O que significa isso? São pessoas que têm o mesmo problema, que começam a conversar entre si. E um ajuda o outro através dessas conversas. Porque nada melhor do que falar, principalmente falar sobre suicídio. E aí esse grupo foi se desenvolvendo, mas começou a ter um certo ranço. Algumas pessoas apareciam, mas aqui é uma casa espírita, eu não gosto de espiritismo, eu tenho medo de espírita, né? E aí o presidente da Associação Espírita aqui de Ribeirão Preto, que é médico, ele ofereceu a clínica dele para fazer o atendimento por lá. E aí nós começamos na clínica dele, que foi muito bom, porque ampliou, sabe? Cresceu bem o movimento. E aí nós já estamos trabalhando há 5 anos, né? 3 anos antes da pandemia e mais 2 com a pandemia. Aí, no começo da pandemia, nós já passamos para o online. E aí fizemos também 2 salas, a sala da ideação suicida e a sala dos sobreviventes. E assim se mantém até hoje. E também foi interessante, né, que o online ele deu uma expandida. Que antes era só Ribeirão Preto, agora nós estamos atendendo pessoas de vários lugares. Por exemplo, do Rio, de Brasília, de Goiânia, né? Então, deu uma expandida, mas interessante que, em relação a Ribeirão Preto, deu uma enxugada. Então, nós estamos nesse ponto. Nós voltamos para o presencial, mas não pode ser só presencial, vai ter que ser misto. Então, mas foi assim que começou, né, esse movimento. Muito. E eu acho muito bonito porque o movimento ele começa exatamente do que é mais importante, né? E até vou te pedir para falar um pouco por que é importante falar de suicídio, falar do luto, né, dos sobreviventes. Mas eu vejo esse link direto com a história do grupo, né? Porque o grupo surge exatamente nessa perspectiva de acolher uma sobrevivente e dessa mobilização de acolher outros sobreviventes e as pessoas com ideação nesse processo. Então, eu acho que a história do grupo tem tudo a ver com essa importância do movimento do Setembro Amarelo, dessa mobilização de poder criar grupos e espaços de abertura e acolhimento para que as pessoas que estão nesse sofrimento extremo, né, seja pela ideação ou seja pelo luto, possam encontrar um espaço de acolhimento e um espaço de partilha, né, também com outras pessoas que enfrentam a mesma dificuldade, a mesma dor. Então, você perguntou por que é importante, né, falar sobre suicídio. Porque existe um mito que falar sobre suicídio é pior, não é bom, porque estimula as pessoas a se suicidarem. Aí isso é muito importante, a gente avaliar esse mito que existe. Porque isso ocorre por causa do sensacionalismo da mídia. Que a mídia pega o suicídio, por exemplo, de um cantor, de uma pessoa importante, e aquilo ele fica falando e contando. Então, o modo como falar e o que falar
é muito importante. Realmente, se você vai lá e descreve como o cara se suicidou, tudo isso, você vai estimular uma pessoa que está com ideação suicida. Mas, ao mesmo tempo, o falar com o propósito de educação. É educar as pessoas para que elas possam entender as pessoas que estão próximas de uma pessoa com ideação e também educar a pessoa que está com ideação, que às vezes ela tem esse movimento todo dentro dela, mas ela não tem noção que ela pode pedir ajuda. Ela está sofrendo tanto, mas ela fica enclausurada naquilo. Então, a educação tem os dois propósitos. O propósito de ensinar como a gente pode ajudar e de ensinar para quem está passando por isso que precisa pedir ajuda. Porque o sentimento de desesperança é uma coisa muito profunda, né, na pessoa com ideação. E isso acaba sendo uma barreira para essa busca de ajuda, ou até a desesperança de que alguma ajuda possa, de fato, ser efetiva, né? E aí, a hora que a gente socializa, né, a hora que a gente fala do tema, a hora que pessoas que tiveram ideação, ou às vezes até ainda têm ideação, mas começam a encontrar esse caminho de libertação desse sofrimento, né? De esperança por novos caminhos, isso é uma forma de dar esperança para essa pessoa também começar uma caminhada de mudança, né? E de transformação. A Organização Mundial de Saúde nos diz que 90% da ideação suicida pode ser revertida, que tem prevenção. Nós não podemos esquecer disso. O suicídio tem como ser prevenido. Então, é baseado nisso que nós temos que investir na prevenção do suicídio. Nós não podemos simplesmente, o cara quer se matar, deixa ele se matar. Porque também existe esse mito. Quem quer se matar, acaba se matando. Mentira! Porque nem sempre a pessoa quer se matar. Porque a pessoa ela está sofrendo tanto a desesperança, como você falou, o desamparo, o desespero por aquela situação que não tem solução naquele momento, é tão grande que traz aquela dor, o sofrimento que leva a pessoa a esse impulso de se matar. Mas nós temos que acreditar na potencialidade do ser humano de querer viver, que isso faz parte do ser humano, é a sobrevivência da espécie. Isso está lá dentro de nós. Instintivo, né? É instintivo. É a nossa base. É instintivo. Então, nós temos que acreditar que o ser humano quer viver. Só que ele está num desespero, numa desesperança tão grande que não tem saída. A única saída imediata que ele acha é a morte. Né? Só que, geralmente, essas tentativas trazem tantas consequências, né? Não só para quem tentou, mas para todos os familiares, que nós não podemos esquecer que a morte de uma pessoa por suicídio acarreta sofrimento nos pais, nos filhos, nos amigos, nos parentes, né? É toda uma gama de pessoas que entram em sofrimento por causa daquele suicídio. Porque geralmente existe uma culpa. Nossa, mas o quê? Eu não enxerguei, eu poderia ter visto, eu poderia ter olhado, eu poderia ter feito alguma coisa. E nem sempre dá para ser feito alguma coisa. Mas a culpa do sobrevivente existe. E aí, eu gostaria de começar a falar sobre os sinais de alerta.
Então, eu Ótimo. gostaria que todos tivessem... tem gente reclamando que não está conseguindo entrar na live. Então, eu gostaria de falar sobre os sinais de alerta. Para a gente ficar alerta, se a gente pode ajudar, e para as pessoas que estão nos ouvindo, também ficar alerta se está passando por isso. Então, situações assim, eu começo a abandonar os meus amigos, as atividades sociais, eu perco o interesse em hobby, no trabalho de escola, tudo aquilo que eu gostava de fazer, parece que não tem mais função, não tenho mais vontade de fazer. Não assumo responsabilidades. Eu tenho um estado emocional alterado, instável, com agitação, irritabilidade, descontrole, agressividade. Às vezes, eu chego a ter um plano estruturado. Quando as pessoas fazem carta de despedida ou testamento como preparativos finais, oferecer objetos pessoais significativos para as outras pessoas, tudo isso é um alerta. Ó, por que ela está dando tudo que ela tem? Adotar comportamentos de risco, por exemplo, álcool, drogas, né? Ter passado recentemente por perdas e separações significativas. Quando a pessoa fala muito de morrer, né? Falando sobre a morte, assim, essa fala incessante, tudo isso é um sinal de alerta. Então, eu gostaria de fazer um sinal de alerta aqui e agora. Quem estiver assistindo essa live, preste atenção em si próprio. Olhe para dentro do seu coração e perceba. Será que tem alguma coisa disso tudo que foi falado que eu estou sentindo? Será que tem mais alguma coisa? Por que eu estou preocupada com o meu testamento? Por que eu estou preocupada com quem vai ficar isso ou aquilo? Tudo isso é um alerta. E aí, se você está nos ouvindo e se identificando com isso, é um grito de alerta. Então, vamos reconhecer que nós estamos precisando de ajuda. Porque todos nós, eu, o Daniel, todo mundo, tem alguns momentos da nossa vida que é muito difícil. É tudo muito difícil, a gente não consegue resolver a vida fácil. E nesses momentos, nós balançamos. Se a gente não tem ajuda, fica mais difícil ainda. Então, vamos pedir ajuda. Falar com uma pessoa de confiança. Pode ser um parente, um amigo, um vizinho e também um desconhecido. Dialogar com alguém que pode a hora que a gente fala sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, a hora que nós ouvimos a nossa própria fala, isso nos ajuda a encontrar alternativas, nos ajuda a ver possibilidades. Às vezes, quem está se identificando com isso pode estar precisando de uma ajuda profissional. Vamos procurar um médico ou um psicólogo, mostrando o que está sentindo e pensando. Não é vergonha passar por isso, sentir essa dor. É muito importante que se fale sobre isso, que mostre a sua dificuldade. E se perceber que não está conseguindo controlar os seus impulsos, então, antes de se colocar em risco, ligue para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida.
é 188, é no Brasil inteiro, 24 horas por dia o CVV funciona. Qualquer hora que você ligar, vai ter alguém para te ouvir. 188. E também tem os bombeiros. O telefone dos bombeiros é 193. Eles também têm ouvidos. Eles também podem nos ajudar. Agora, o nosso grupo, ele funciona uma vez por semana. É mais para fazer um acompanhamento. E o modo de você tentar entrar em contato conosco é pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Porque nós não temos, é um grupo pequeno, nós não temos toda essa abertura, toda essa possibilidade que o CVV tem. Então, o nosso trabalho é diferente do CVV. É um grupo de apoio mútuo que ocorre toda semana. E eu acho que é importante falar da diferença desses dois movimentos, né? O CVV, ele é muito da emergência, ele está ali 24 horas por dia, apertou o desespero, é uma válvula de escape, né? É um lugar de ajuda, de acolhimento, né? Mas a gente tem que lembrar que a transformação vem do processo. Você até pode ligar lá várias vezes, né? E de repente você vai ligar lá toda semana, várias vezes por semana, e você vai ser acolhido no CVV dessa forma, né? Agora, a hora que a gente encontra um grupo que a gente tanto é acolhido como a gente começa a criar relações, né? E a gente começa a perceber que a nossa experiência, mesmo na dor, também é uma forma que ajuda a acolher outras pessoas que estão passando por dores semelhantes, isso também vai nos conectando num outro lugar de humanidade. E o quanto essa conexão humana mais próxima e continuada, ela é extremamente poderosa no caminho de cura e de transformação, né? Então, você me fez lembrar de um caso de uma moça, 40 anos, que tinha perdido um filho adolescente por suicídio. E ela também, porque dos riscos que nós temos são pessoas que perderam pessoas por suicídio também tentarem o suicídio. Então, essa senhora estava pensando em suicídio, mas ela estava totalmente fechada, totalmente fechada. Aí ela participando do grupo, quando eu fiz a entrevista com ela, ela falou, não, eu não quero porque eu não vou falar nada. Eu falei, você tem o direito de não falar nada. Você pode só ouvir, né? E aí ela resolveu, foi no grupo. No grupo, ela muito quieta, muito tensa, aquilo ela nem respirava direito. E aí uma contando de como foi a dificuldade dela, de como achou ajuda, o outro contando, cada um contando a sua dor. De repente, mais para o fim da sessão, ela falou assim, eu preciso falar. E aí ela pôs para fora toda a dor que ela estava sentindo de ter perdido o filho, que era tão desesperador que ela preferia se matar do que aguentar essa dor de ter perdido o filho por suicídio. E ela jogou isso. Então, foi muito importante ter dado esse espaço para ela. Não, você não precisa falar. Você pode estar só ali ouvindo. E foi isso que aconteceu. Foi muito bonito e ajudou muito essa pessoa, né, a resolver um pouco essa dor. O quanto esse compartilhar e ouvir as histórias transformou ela a ponto dela poder compartilhar essa dor, né? Então, acho que essa conexão e essa regularidade, né? Então, os grupos de apoio, eles têm essa força, né, de conectar, né? Ele acolhe e ele conecta numa perspectiva de médio e longo prazo. E isso é muito transformador. Você falou um pouco dos sinais, você falou um pouco da culpa do sobrevivente, né?
Eu acho que a gente podia falar um pouco também de como acolher, né? Então, se eu conheço alguém que eu estou vendo esses sinais, né, da pessoa deixando as coisas de lado, deixando as coisas que dão prazer, que fazem bem a ela de lado, vamos deixar a Ita perguntar primeiro, depois eu puxo essa costura. Olha, estão mandando vários Manda o link do Zoom para o pessoal, mãe. Porque aí o pessoal pode entrar participando também e trazendo perguntas. Então, mas eles estão não conseguindo entrar pelo link. Pelo link do Zoom? Não, da Sanga que eu mandei. Então, aqui, manda aquele outro que eu te mandei para você entrar. Tá. O que eu ia... Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas um comentário que eu fiquei, assim, estapefada da quantidade de pessoas que podem ser prevenidas do suicídio, 90%. Eu não sabia dessa quantidade. Eu achei que fosse uma quantidade alta de prevenção, mas não tão alta, que 90% você conseguiria ajudar a pessoa a não cometer o suicídio. Eu fiquei assim, realmente eu não sabia dessa quantidade, né, de prevenção. Então, porque o problema maior do suicídio é a impulsividade. É naquele momento de desespero, você vem o impulso e aí você se mata. São raros os casos que são programados, que são planejados. Às vezes a pessoa até planeja, mas ela não vai. Porque eu vou falar, Daniel, um pouco antes dos sentimentos da pessoa para a gente poder entender como eu posso ajudar. Então, ótimo. A pessoa está num conflito emocional muito intenso. Ao mesmo tempo que ela não está aguentando a dor, a pressão que existe sobre ela, interna e externa, ela tem a vontade de viver. Mas ela não quer viver daquele jeito que ela está vivendo. Ela quer viver uma vida que vale a pena. Né? Porque muito que as pessoas reclamam é que a vida perdeu o interesse, perdeu a cor. Então, desse jeito, eu não quero viver. Então, existe esse conflito, que na mesma hora que ele quer viver, ele quer se matar. Então, por isso a impulsividade. A impulsividade leva ele a se matar pelo desespero. E aí, baseado no que você falou dos 90% de prevenção, é bem assim, se você consegue tirar essa pessoa, esse impulso dessa pessoa, você consegue que ela reflita um pouco melhor. Pode ser que ela tenha outro impulso, mas daquele ali... Então, tem alguns casos, né, de pessoas que contam. Eu estava para me matar, tocou a campainha de casa. Aí eu falei, não vou atender, porque eu vou me matar. A campainha continua tocando. E aí você fala, mas quem será que está... já está fugindo, entende? Quem será que está me amolando tanto? Deixa eu ir lá ver. Aí chega, é um parente, é o vizinho, é alguém que pode dar um conforto para essa pessoa. E aí ela perde essa impulsividade. Por isso que é tão alto esse 90% que a ONU fala. Né? Que tem chance, se a pessoa consegue ajuda, por exemplo, quando a gente pensa de atendimentos, né? O CAPES, por exemplo, tem um atendimento muito bom, porque ele dá o atendimento psicológico e ele dá o atendimento psiquiátrico. Porque essas pessoas, por exemplo, o depressivo, né? A pessoa que tem depressão, ela tem uma tendência a ter uma ideação suicida, quando a depressão é severa. Porque a vida deixou de ter validade, entende? É inútil a minha vida. Eu não tenho mais energia para nada, eu não gosto de nada, eu não vejo nada. Então,
geralmente essas pessoas precisam de auxílio psicoterápico e psiquiátrico, porque é muito difícil de sair disso sozinho. E aí, nós precisamos lembrar eu quis falar isso aqui, porque é importante lembrar que nós podemos pedir essa ajuda. Mas, além do conflito, né, existe também uma rede de pensamentos na pessoa que tem a ideação suicida, que é rígido, é aquilo. Eu tenho que fazer assim, mas assim eu não consigo, porque assim não dá certo. E isso vai crescendo na cabeça dela, crescendo até a cabeça ficar de um tamanho que ela não dá conta. Então, a hora que ela fala sobre esses pensamentos intrusivos, o que acontece? Alivia. Se ela tiver alguém para ouvi-la, alivia. Então, isso é muito importante. Esse alguém para ouvir. E a gente lembrar que essas situações são transitórias. E se você encontrar um ponto de apoio, você pode sair dessa impulsividade. Então, aí, respondendo agora, Daniel, a sua pergunta, né? Não sei se alguém gostaria de falar, perguntar mais alguma coisa sobre o que o suicida sente, o que tem ideação suicida, né? O que o suicida sente? É interessante essa pergunta, né? Se fosse perguntar assim, para mim seria na parte de uma angústia muito profunda, né? Não conseguir realmente ver uma saída do sofrimento que a pessoa está naquele momento, e que aquilo não vai mudar, que nada vai mudar, que minha vida não faz sentido, pelo menos né? Que não faz sentido, que nada que eu faço faz sentido, que eu não sou bom o suficiente. É uma culpa interna muito grande, é uma pressão, né, interna muito grande, uma idealização de si mesmo, uma agonia muito profunda, muitas vezes, né? Porque existem vários motivos de alguém decidir acabar com a sua vida, né? Mas muito deles é de você estar numa agonia tão forte internamente, isso que você falou, né, da impulsividade, e é algo tão simples, né? Porque se a gente abre o coração para aquela pessoa, oferece a mão, essa impulsividade cai, principalmente porque ela se sente amada de alguma maneira, né? Ela se sente confortável, ela se sente pertencente, ela vê que a vida dela faz sentido, alguém está ali com ela naquele momento. E é algo muito que deveria ser muito natural do ser humano, que é estender a mão para qualquer pessoa que está em sofrimento, né? De você estender a mão e é o que a gente estava falando hoje, né? Da live, da dificuldade que às vezes a gente tem de perceber as pessoas ao nosso redor, além do sofrimento, a nossa família, os nossos amigos, e de estender a mão, né? Até uma pergunta que hoje fizeram na live: e como que eu ajudo alguém, uma família, um amigo que está em depressão ou que está querendo se suicidar? Se você não souber como ajudar, você estende a mão e fala que está ali, né? Você mostra para aquela pessoa que a vida dela que ela é importante. Então, eu acho que é um mix de sentimentos, mas seria uma agonia muito profunda que você está naquele momento. É uma sensação de enclausuramento dentro de si mesmo, que você não consegue sair de nenhum lugar. Aquela é a única resolução, né? Você não consegue ver uma realidade diferente daquilo. A gente fala que tem os 4 Ds. É a depressão, o desespero, a desesperança e o desamparo. Então, essa agonia profunda que você está falando, essa angústia, são baseados nesses 4 Ds. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Isso leva a uma dor muito profunda, uma dor de alma muito profunda. Então, né, existem algumas coisas que nós não podemos fazer. Julgamento. Julgamento, você julgar o que o outro está fazendo, julgar a dor dele,
Dor não se julga. A dor é individual. Ela tem nome. A dor tem nome, é daquela pessoa. Então, nós temos que ver, nós temos que aceitar a pessoa com toda a sua dor e não julgar. Nós não podemos fazer comparações. Ah, mas tá vendo? Você tá assim, mas você pode estar melhor, igual o seu primo fez. Você pode, né, ir comparando, seu irmão é muito melhor que você, e coisas assim. Comparação acaba com a pessoa, porque ela se sente cada vez mais inferior, cada vez menos importante, com menos validade. Lição de moral. Ah, mas você é cristão, você não pode se matar, né? Você vai para o inferno se você se matar, né? Essa é uma frase que a gente ouve muito, né? Tem algumas religiões que falam isso, inclusive para o sobrevivente, para o pai sobrevivente. Seu filho foi para o inferno e não tem o que ser feito. Então, é uma frase que nós temos que pensar de um modo diferente. Independente da religião, nós temos que pensar que Deus é bom. Se Deus é bom, estou falando em termos religiosos, se Deus é bom, se Deus é o Pai, ele não vai querer um filho dele eternamente no inferno. Então, nós temos que pensar que existem saídas até para os suicidas. Isso traz um consolo muito grande para os pais, né? Saber que meu filho não está no inferno. Isso é muito importante. Frases feitas, isso vai passar, não dá bola para isso não, larga a mão, isso passa. Não passa. Se a pessoa está pedindo ajuda, ela está gritando, pedindo socorro, não vai passar desse jeito, sem um tratamento. Se você fala assim, você está desacreditando dessa pessoa. Você não está dando importância para ela. Agora, o que nós podemos fazer para ajudar? O principal ponto é o acolhimento. É passar, através do acolhimento, trazer uma proximidade com essa pessoa, confiança, respeito. Isso tudo a gente faz como na prática? Olha, nós temos 2 ouvidos. Então, vamos abrir os nossos ouvidos. Vamos deixar esses ouvidos abertos para a gente poder ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, da dor dela, compreender empaticamente, procurar estar no lugar dela, no sofrimento dela, para poder ajudar. O ponto principal é esse, é saber ouvir com interesse. Isso significa que eu tenho que falar também? Não, você pode só dar algum sinalzinho, mostrar para aquela pessoa, eu estou te entendendo, é isso mesmo. Estou percebendo o que você está sentindo, mas deixar ela falar, ela mostrar toda a sua dor, mostrar todos os seus sentimentos. Uma coisa muito importante é desenvolver em nós, que vamos ajudar, a compaixão. Compaixão significa estar com a pessoa com muito amor. Isso é muito importante. É a aceitação da pessoa com toda a dificuldade que essa pessoa tem. E falar francamente sobre a situação. Uma coisa que eu aprendi nesses anos,
A hora que você vai fazer entrevista com a pessoa, né, ela vai falando, ela tem um pouco de medo de falar, mas você pergunta, mas você pensa em se matar? Isso é falar abertamente. E você pode falar isso, porque a pessoa vai agarrar isso e vai se abrir. E vai falar, sim, eu penso. Não, eu tenho vergonha de falar sobre isso. Ela vai trazer alguma coisa. Então, falar abertamente, mas com muito cuidado, com muito carinho, não acusando, mas sempre com carinho, procurando que ela chegue perto da gente. Sempre procurando tratar a causa real do problema. Buscando a causa real do problema. Porque isso vai ajudar a pessoa a começar a pensar sobre si, a procurar ajuda, mostrar que essa pessoa precisa de ajuda. Uma coisa muito importante é o sigilo. Só que o sigilo, para a ideação suicida, é um sigilo relativo. Por quê? Porque nós temos que ter a lealdade com o nosso paciente, sem dúvida. Mas nós temos que ter a lealdade com a vida do nosso paciente. Eu me lembro de uma jovem que me procurou, ela tinha vindo estudar em Ribeirão, estava sozinha, morava no 10º andar, sozinha, e uma amiga dela havia se matado. E ela estava muito desesperada. Ela não tinha ninguém aqui, ela não tinha amigos próximos que pudessem dar apoio para ela. E aí, no consultório, eu peguei o telefone da mãe e liguei para a mãe. E falei, olha, sua filha está precisando de apoio. A mãe veio imediatamente, ela morava em São Paulo, veio imediatamente. A menina, ela não gostou da minha atitude, vamos dizer assim. Então, ela não continuou o tratamento. Mas a mãe veio, cuidou dela, eu sei porque a mãe manteve contato comigo, cuidou dela, levou ela para casa, aí levou no psiquiatra, levou em outra terapeuta, porque ela não quis mais saber de mim. Mas não tem importância, a vida dela foi salva. Então, é um sigilo relativo, certo? Eu não contei para a mãe os problemas da menina. Eu só falei que a menina estava precisando de ajuda. E é muito importante a gente avaliar os fatores de risco do suicídio. Porque se você tem uma pessoa com vários fatores de risco, eu acho que eu não falei aqui, né, os fatores de risco. Os fatores não, ainda não. Então, os fatores de risco, por exemplo, porque esses fatores de risco aumentam muito a potencialidade do suicídio. Então, por exemplo, tentativas de suicídios anteriores. Isso tem um mito que fala assim, ele tentou, não deu certo, agora está tudo bem. Mentira! Ele está pedindo ajuda. Vamos dar ajuda para essa pessoa. Não está tudo bem, ele está sofrendo. Ele não conseguiu nessa, mas ele tenta outra vez e vai conseguir. Então, tentativa de suicídio é um fator de risco muito sério. Transtornos psiquiátricos não tratados, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, perdas de pessoas próximas, pessoas significativas próximas, ou perda de emprego, ou abandono, tudo isso mexe muito com a pessoa. Um sistema familiar desorganizado, né? Com negligência, abusos físicos, psicológicos, sexuais, traumas, são situações adversas, né, familiares. Outro problema sério para pessoas que estão doentes são essas doenças com um prognóstico difícil, por exemplo, como câncer,
né? Pessoas que foram acidentadas, muito sérias, elas têm uma tendência de acabar com a vida, porque não tem esperança mais de ficar boa. E um dos principais é a depressão. Nós não podemos esquecer disso. E a depressão tem cura. É outro mito da nossa sociedade. A depressão não existe. O que é isso? Dá um tanque de roupa para essa mulher lavar que ela sara. Mentira! Depressão existe e tem tratamento. Vamos ajudar essa pessoa a buscar o tratamento adequado. Ela precisa de auxílio. Então, voltando naquilo que nós podemos fazer para ajudar, aí a pergunta é, essa pessoa tem vários fatores de risco? Vamos supor, ela perdeu o emprego, teve uma morte na família, ainda mais atualmente, né? Teve uma morte por Covid na família, tem uma família desestruturada, já tentou suicídio outra vez. Nós não podemos deixar essa pessoa sozinha. Nós temos que ligar para um familiar. Nós temos que pedir apoio. Às vezes, não é a família que pode dar esse apoio. Às vezes, é um amigo. Às vezes, é um vizinho. Nós precisamos de ajuda. Nós não podemos deixar essa pessoa sozinha. É muito importante, quando a gente faz uma entrevista com uma pessoa de ideação suicida, a gente fazer uma avaliação da rede de apoio familiar e social. Isso é muito importante. Agora, dentro de tudo isso, eu quero falar que o suicídio é responsabilidade da pessoa que comete o suicídio. Porque é muito comum pessoas que trabalham com saúde, porque quem trabalha com saúde quer ver vida, quer ver saúde, e o suicídio nos traz a morte. Então, às vezes, os profissionais que trabalham com suicídio, às vezes não conseguem encarar muito bem um suicídio de uma pessoa que está sendo cuidada por ele. Então, é importante isso. A responsabilidade é do suicida. Eu estou ali como auxiliar. Não sou eu que vou... Eu não sou o salvador da pátria. Eu estou ali só ajudando, fazendo o máximo que eu posso, mas colaborando com essa pessoa. As iniciativas têm que partir dela. Eu acho isso muito importante, assim, da gente falar, porque quando a gente está ajudando alguém, a gente está estendendo a mão, né? Mas você não tira ninguém do fundo do poço se a pessoa, né? Você estende a mão para puxar a pessoa, mas ela tem que fazer força para sair. Ela tem que fazer o movimento dela. A gente não consegue tirar ela de lá. A gente pode, a hora que a gente pensa no momento de desespero, né? Essa atitude mais externa, ela faz sentido. Mas a hora que a gente pensa num tratamento, né? É a pessoa que precisa se mobilizar, né? O nosso papel enquanto ajuda, seja de um familiar, seja de um grupo de apoio, seja de um profissional de saúde, é estender essa mão e ajudar a pessoa a fazer os próprios movimentos em direção à saída. E é interessante a gente pensar, né, que você falou dos Ds, né? Eu acho que o momento de desespero é isso, às vezes até ser mais ativo, mais direto, no sentido de romper aquele momento de impulso, né? Mas depois disso é acolher, né? É romper o desamparo, é acolher a pessoa,
E esse acolhimento, em última análise, ele é social, né? Ele é do grupo religioso, ele é do grupo familiar, na perspectiva de acolher, de ouvir, de escutar, né? Nessa perspectiva do não julgar, do deixar a pessoa falar e do validar a dor que a pessoa está sentindo, né? Para aí sim, e muitas vezes necessário e fundamental, o encaminhamento e a participação de profissionais de saúde, né? Para sair dessa desesperança e levar para uma reconstrução, para uma transformação no processo de vida, né? Que é isso que vai, então, a pessoa saiu daquele momento, né? Mas o que vai ser feito para ela não voltar nesse momento? E essa é a verdadeira e a mais profunda prevenção, né? Que não é só do impedir que a pessoa cometa o ato, mas ajudar ela a se curar e encontrar esse caminho de cura para que a ideação não faça mais parte dos pensamentos dela. Sim, eu acho que isso que é importante, né? O tratamento, é como você falou, é um processo, né? Existe a emergência para você cortar essa impulsividade, para você poder dar chance de prevenir o suicídio. Mas o tratamento é todo um processo. E a pessoa vai recuperando lentamente o sentido da vida. Nós não podemos esquecer do sentido da vida, né? Tanto é que, como fator, é interessante isso para jovens, né? Para adolescentes, que aumentou muito o número de suicídio no Brasil para adolescentes, né? Uma das coisas que é considerado um fator de proteção é a maternidade e a paternidade. Por quê? A hora que eles engravidam, eles têm uma terceira pessoa com que eles são responsáveis por uma terceira pessoa. E aí, isso traz um sentido da vida, né? Então, é muito importante isso, buscar o sentido da vida. É um processo de reconstrução, né? De reencontro consigo, de reencontro com o prazer de viver, de reencontro com a esperança e com a possibilidade de se reconstruir, apesar daquela dor que foi vivenciada ou que está sendo vivenciado, né? Nós já estamos aí com 1 hora, né, de encontro. Inclusive tem mais reunião aí para acontecer. Queria te agradecer, mãe, por essa disponibilidade de vir aqui falar para a gente desse tema tão importante e te deixar aí com as últimas palavras, se quiser fazer mais alguma consideração antes da gente fechar. Então, eu acho que a frase principal aqui é a gente reconhecer que ideação suicida tem tratamento. E nós podemos fazer muita coisa na prevenção do suicídio. Não é fácil, mas é muito possível, né? E a gente consegue. É enfrentar a situação que a gente consegue. Eu agradeço muito, né, ter vindo aqui conversar com vocês. E foi pena, porque várias pessoas me mandaram aqui que não conseguiram entrar. Então, eu gostaria que vocês me mandassem o link certo para eu poder... porque vai entrar no YouTube, não vai? Sim, a gente vai compartilhar no YouTube. Estranho já não terem conseguido entrar, porque a sala está aberta, mas não tem problema, que a gente compartilha. E caso tenha alguma dúvida também, a gente pode fazer uma live número 2? Sim. Porque foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Seria muito legal a gente fazer uma próxima live, ou aqui, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, como vocês se sentirem mais confortáveis. E até já trazendo essas dúvidas, né? Se as pessoas não às vezes tem gente que tem vergonha de falar, mas quer trazer a dúvida, pode trazer no privado também.
E aí a gente pode fazer uma live número 2, que foi muito bom. Então, você me manda, por favor, o link da live, porque eu mandei aquele anterior que não estava dando certo, né? Mando sim. E, Então, eu agradeço muito. é isso. Não, tranquilo. Aí a gente troca esses vídeos para rodar, disponibilizar, e quem assistir e tiver dúvida, que tiver questionamento, manda mensagem aí para a gente. Isso pode alimentar uma nova live aí, para a gente poder explorar mais o tema. Ok? Gratidão. Obrigada, gente. Foi muito bom. Boa noite. Boa noite.